Mas o profeta Abacuque, ele foi uma pessoa que ele era um pouco ousado com Deus, né? Ele questionava, perguntava bastante com ele, procurava entender, ele queria buscar uma razão das coisas que estavam à sua volta. Então, pouco se sabe do profeta Abacuque. Sabemos que o livro de Abacuque ele foi escrito em média de 600 anos antes de Cristo. E aí nós vamos procurar entender o porquê da preocupação de Abacuque. Por que ele ficava tão procurando, querendo saber, porque ele estava querendo saber da circunstância, o que estava à sua volta, né? Então, ele é um profeta que sempre estava se aproximando de Deus e querendo entender. E quando nós falamos desse versículo-chave, normalmente nos vem à memória a seguinte situação: olha, a minha vida, ela pode estar assim, pode estar assada, eu posso estar passando por isso, eu posso estar passando por aquilo, não importa se vai faltar comida na minha mesa, se falta, mas espera aí, está dizendo que Deus deixa faltar o alimento, Deus sustenta as águas do campo. Mas não tem problema, pode vir a doença, pode acontecer isso, pode o carro bater, pode a casa pegar fogo, olha, eu não vou me afastar do Senhor, porque ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, se elas não produzem os seus mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos curais não haja gado, todavia eu me alegrarei do Senhor. Aleluia. Exaltarei ou exultarei o Deus da minha salvação. No versículo 1, 2 e 4, o pastor Samuel faz a leitura para nós. Capítulo 1, versículo 2 ao 4. Até quando, Senhor, clamarei, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás? Por que razão me faz ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também a contenda e o litígio. Por essa causa a lei se afrouxa, e a sentença nunca sai, porque o ímpio serve ao justo, e sai o juízo pervertido. Então nós temos aqui a preocupação do profeta Abacuque. Uma das razões por que ele estava preocupado. Então ele começa a indagar a Deus. Por que razão? Até quando? Irmãos, às vezes nós também nos encontramos assim. Senhor, até quando? O porquê? Qual é a razão? Essa é a preocupação que Abacuque ele estava tendo, e ele se apresentou diante de Deus. Ele se apresentou, ele quis entender o porquê daquilo. E até quando isso ia permanecer? E ele não teve, por medo ou por receio de chegar diante de Deus. Afinal, ele era o profeta escolhido de Deus. Então, esta preocupação com a iniquidade que viu no meio do povo de Judá, aqui no versículo que nós acabamos de ler, o pastor acabou de ler, nos versículos,
Até quando ele estaria clamando e Deus não o escutaria? Nós às vezes estamos vivendo, ou vivemos, ou viveremos alguma situação que nós ficamos sem entender, que nós não temos uma resposta. E a gente começa a ficar meio agoniado com aquilo, porque Deus não responde, Deus não fala, né? Mas qual que é a minha posição como servo, como filho, como escolhido, como ungido, como consagrado, como templo? Como eu vou me comportar? E aí nós sabemos que pela história, Deus ele ficou 400 anos sem falar com o povo. Por 400 anos ele não falou com o seu povo, ele não enviou mais nenhum profeta. E ali, nesses 400 anos, podemos dizer que se passou pelo menos, afetou ali pelo menos umas 5 ou 6 gerações, ou talvez mais. Os pais, os filhos, os avós, os netos, os bisnetos, tataranetos, e Deus não falava. Mas o interessante é que 400 anos depois, quando Deus ali então levantou João Batista, porque só em João Batista que Deus voltou a se manifestar diante do povo. E ele já se manifestou sem palavras da língua, vamos dizer assim, no ditado popular. Já chegou arrebentando. Não chegou avisando, depois de 400 anos esperando, ele não chegou avisando. Pensa comigo, irmãos, 400 anos sem Deus falar com o povo. E quando Deus se apresenta ao povo através do profeta, considerado o maior de todos, ele já vem batendo, ele vem colocando chicote na mão, vem com o chicote na mão, vem escalando. Arrependa-te, arrependa-te. Então aqueles que estavam com o coração quebrantado entenderam que ali era uma forma que Deus estava demonstrando o seu amor para o povo. Mas aqueles que estavam com o coração endurecido viu aquilo como uma afronta, que não era de Deus. O profeta estava ali falando por si próprio: quem é você? De onde você veio? Qual que é a sua descendência? De qual tribo? Você tem linhagem profética para estar profetizando ou está falando? E aí a conversa não foi de avisar, não. É raça de víboras, ou seja, de serpentes para cima. Mas o que Deus nos dá aqui assim, neste momento, é que, mesmo depois de 400 anos, em que Deus não estava falando com o povo através dos seus profetas, ainda assim havia pessoas com corações quebrantados, com o coração aberto para ouvir a voz de Deus. E por isso muitos ali eram batizados por João Batista. Jesus. Graças a Deus. Aleluia, graças a Deus. Por quê, Deus? Porque mesmo quando Deus está em silêncio, quem é fiel, quem é temente a Deus, quem é servo, quem é filho de Deus, vai continuar com o coração quebrantado e aberto diante de Deus. Então não é o silêncio de Deus que vai determinar se eu vou continuar servindo a Deus ou não. E aí, quando nós falamos deste versículo chave, normalmente a gente
alegrarei no Senhor e exultarei no teu nome. Então é lógico, é óbvio que se caso isso aconteça na vida de alguém, isso está acontecendo, e nós passamos por situações que podemos até analisar dessa forma. Olha, Abacuque diz que ainda que aconteça, mas na minha vida está acontecendo. Então eu vou tomar um exemplo. Se ele está dizendo que ainda que aconteça, ele vai se alegrar no Senhor, e na minha vida está acontecendo, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou exultar no Deus da minha salvação. Mas dentro dessa preocupação que Abacuque estava tendo, como o povo de Judá, com a situação que estava tendo naquele momento, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, ele não enganará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Não tardará. A provisão de Deus, ela virá. O Senhor assegura Abacuque que as suas promessas seriam cumpridas a seu tempo. Se tardar, mas não vai tardar, não tardará. No tempo de Deus, aquilo que Deus tem prometido vai acontecer, vai cumprir. Então, ainda que pareça que Deus está em silêncio, que Ele não está falando, mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Certamente Deus estava assistindo a jornada do seu povo por 400 anos. Ainda que Ele estava em silêncio com o povo, os teus olhos e as tuas mãos estavam estendidas, porque não haveria pessoas com o coração quebrantado a ponto de se arrepender e entender a mensagem de Deus. Quando João Batista veio preparar o caminho para o Messias, não veríamos se as mãos de Deus não continuassem estendidas sobre o seu povo. Nós não guardaremos a fé, nós não conservaremos a palavra do Senhor em nossos corações, se Deus não continuar com as suas mãos estendidas sobre nós. A situação pode estar totalmente adversa daquilo que nós planejamos, daquilo que nós batalhamos para que acontecesse, e aí parece que tudo que nós planejamos agora está ao contrário. E aí eu posso então falar: Deus não está mais comigo, Deus não está me vendo, Deus não está nem aí comigo. Não, as mãos do Senhor estão estendidas sobre a minha vida, as mãos do Senhor estão estendidas sobre você, está estendida sobre nós, e no tempo determinado por Deus não tardará. As promessas, elas vão acontecer. Abacuque, ele fez perguntas sinceras, audaciosas. Ele foi audacioso. E de certa forma, Deus o respondeu. Se nós olharmos aqui nos capítulos aqui do livro de Abacuque, nós vamos ter aqui que sempre tem um tema: a resposta de Deus. A resposta de Deus. Então ele teve audácia, ele
fez perguntas firmes, sinceras diante de Deus. E Deus lhe respondeu. Porém, dentro dos planos que o Senhor tinha para aquele povo, as respostas de Deus para a Babilônia aconteciam, mas o tempo determinado de Deus foi na onde Deus agiu em favor do povo. É dentro do tempo determinado de Deus que Deus vai agir em teu favor, em nosso favor. O que nós não podemos é nos afastar de Deus. Nós não podemos nos retirar da presença de Deus. Alguns momentos a gente até pensa: eu não quero mais, eu não vou mais, para mim não dá mais. Quem nunca pensou isso? Quem nunca chegou numa situação dessa? E aí nós entendemos que o Senhor diz que não há prova maior do que nós possamos suportar. Não há prova maior. E eu guardo muito bem no meu coração algo que Deus usou aqui o pastor para nos trazer ensinamento. A prova de Deus, você sofre, você se estremece, se agonia, mas você continua servindo a Deus, fazendo aquilo que Deus designou a você fazer, porque você está passando por prova que Deus está permitindo. Mas quando é a consequência do pecado, do erro, da arrogância, da desobediência, a consequência do eu faço, eu sou, eu aconteço, aí a pessoa não é. A pessoa desiste, ela para. E é na onde que nós vemos muitos que desistiram, muitos que não suportaram, porque a prova, estou passando por uma prova, mas aquela prova foi consequência da rebeldia, da desobediência, do pecado, de falar o que não devia, de apontar dele de cara de profeta, de falar mal da igreja. Quantos nós vimos passar por aquela situação que bateram no peito, eu sou, eu faço, não acontece. Quando vê as provas, quando vê as lutas, não suportou. E detalhe, ele saiu acusando a igreja, os irmãos, os pastores, mas não teve coração humilde para chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu pequei, eu errei, eu tomei o culto lá e falei que não devia, eu peguei o microfone e acusei meu irmão, apontei meu irmão, apontei meu pastor. Nós vimos casos aqui, soubemos de casos aqui, e infelizmente a vida dessas pessoas se destrui. Não sabe mais para onde está filho, para onde está marido, para onde está a esposa, não sabe mais quem é o marido, quem é a mulher, não sabe se é homem, se é mulher, não sabe. Se destrui. Mas quando nós passamos por prova, que Deus está nos provando, Deus está nos provando a prova, a gente vai permanecer, a gente vai continuar. E detalhe, tenha certeza, depois que essa prova passar, Deus vai vai levantar, vai te exaltar. Mas para a tua glória? Não, porque você o exaltou, você o glorificou.
continuou, mas permaneceu. No meio dessa ousadia de Abacuque, ele perguntava a Deus, ele chegou diante de Deus, querendo entender, querendo saber o porquê dessas circunstâncias. E aí nós temos esta palavra, como diz o versículo-chave, que é o versículo 17. Porque ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vida, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. 19, primeira parte. Jeová, o Senhor, é a minha força, o qual faz os meus pés, como o da serva, ele me faz andar nas alturas. Nós até entendemos que aqui é um cântico de Abacuque. Mas quando Abacuque ele está proferindo essas palavras, que ainda que isso viesse a acontecer, ele não deixaria, ele não abandonaria o Deus da sua salvação, ele não desistiria dos seus caminhos, ele não ia deixar de louvar, de glorificar o nome do Senhor, de servir ao Senhor, ainda que isso viesse a acontecer. Nós voltamos um pouco para o versículo 13 do mesmo capítulo 3, do versículo 13. Lê para nós, irmão. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. 14. Tu abristes com os seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles lhe acometeram impetuosos para lhe espalharem alejados, como se estivessem para devorar o pobre e o miserável. Pode ler até o 16. Tu, com os teus cavalos, marchastes pelo mar, pela massa de grandes águas, ouvindo o meu vento, se moveu a sua voz primeiro, os meus lábios entrou a provedão nos meus ossos, me estremeci, descanse eu dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Nós podemos entender esses versículos aqui, irmãos, Abacuque declarando o poder, a grandeza de Deus e as providências que Deus aqui realizou em favor do povo. Então, o que nós entendemos aqui, quando Abacuque diz que ainda que a figueira não floresça, eu vejo aqui, irmãos, um temor, um amor de Abacuque
ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, ou a sua voz tremer os meus lábios. Adiante da voz de Deus, os lábios deles tremeram. A tua grandeza é demais, Pai. O teu poder é demais, Pai. O que o Senhor é demais, Pai. Então, sem o Senhor, eu não posso viver. Sem o Senhor, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Então, não me importa o que me aconteça. E é assim, tem que ser assim. Tem um amigo que lá atrás passou por situações muito piores. Até eu vi dele aqui hoje. É jovem. Pensa no camarada que passou uma situação que é incomparável a qualquer situação que qualquer um de nós venhamos a viver ou tenhamos vivido. E ele falou a mesma coisa, olha, ainda que todos os meus filhos, no caso dele, ele viveu, né? Ele não poderia dizer ainda que viesse a acontecer, não aconteceu. Ele poderia estar dizendo aqui, olha, Deus, a figueira minha não floresceu, não tem fruto na minha vida. Ó, o produto da oliveira dos campos se queimou tudo. Se foi. O meu curral morreu todo o meu gado. As minhas ovelhas foram todas destruídas. Os meus filhos, o Senhor recolheu todos. E a minha carne, ela se agonia de dor por causa da guerra que está indo. Mas todavia eu me alegro. Eu não vou me alegrar, eu me alegro no Senhor. Glória a Deus. E eu exulto o Deus da minha salvação. Então, aqui a Bíblia está dizendo que se isso vier acontecer, Jó aconteceu. E aí nós temos, no final, Deus restaurando tudo, Deus abençoando. Agora fica o sentimento, aquela dor, porque não tinha como Jó não lembrar dos filhos que ele teve. Não tinha como Jó não lembrar da casa que ele teve. Ah, mas agora eu tenho um mundo mais bonito, eu tenho filhas maravilhosas, mais lindas. Amém. Mas não tem como não lembrar o que aconteceu, filho. Não tem como. Porque aconteceu. Então, o seu passado, ou a circunstância que Deus está permitindo na tua, na minha vida, não vai ter como esquecer. Mas vai ser história, vai servir de história, vai ser passado, vai passar. Vai ser história que vai servir para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque Jó, na segunda condição dele agora, ele sabe do que aconteceu, ele sente pelo que aconteceu. Mas também ele entendeu por que aconteceu. Bom, muitas vezes nós não entendemos. Tem coisas que nós não vamos entender. Mas nós temos que saber que existe Deus, que mesmo no silêncio, Ele continua com as mãos estendidas sobre nós. E quando apareceu João Batista, falando, o nosso coração vai estar quebrantado. Eu sou a voz que fala no deserto e acabou. Então, é Deus mandou, é Deus. Então, eu quero ouvir. Porque eu estou sendo preparado para ter o meu encontro final com o Messias. A voz que clamava no deserto estava preparando o povo para conhecer o Messias. Nós o conhecemos através da palavra e do Espírito Santo que testifica em nossos corações. Mas nós estamos sendo preparados para
eternamente com o Messias. E se essas circunstâncias ou essas situações é para que eu e você não venhamos a desistir dessa jornada, ou para que essas situações, para que outras pessoas também venham a conhecer este Messias e querer estar eternamente com Ele, aí, irmãos, é como Deus que te chamou. É o Deus que te chamou. É a forma que Ele está trabalhando individualmente na tua vida, na minha vida. Porque na vida de cada um, Deus tem um plano, Deus tem um projeto. Deus nos chamou para ser vasos de honra, para glorificar o nome dEle. E quando o chicote está ao nosso lado, não é fácil, mas temos que buscar no Senhor força para continuar glorificando a Ele. Abacuque, ele entendeu isso. Eu vejo aqui que Abacuque entendeu isso. Que apesar de tudo aquilo que Deus estava permitindo no meio do povo, e ele ali está dando tanta Deus, aqui ele pôde conhecer um Deus que é poderoso, que é amoroso, e que todos aqueles que se aproximam dele vai poder desfrutar da eternidade ao lado dele. Aí o Abacuque falando: ó, ainda que venha acontecer isso na minha vida, ainda que eu passe por isso, ainda que, enfim, eu não te abandonarei. Que fique essa mensagem para nós esta noite, meus irmãos. Porque nós somos muito bem avisados. A gente sofre, a gente se agonia, às vezes fica meio agoniado, meio aflito com as circunstâncias, mas eu sempre guardo e eu estou querendo cada vez mais aprender a usar aquele versículo que o Mestre nos ensinou. Tende bom ânimo. Porque o que antecede a esse tende bom ânimo está dizendo que no mundo tereis aflições. E quando nós entendemos que nossa geração é a que está mais próxima do que está nos últimos livros da Bíblia, em Apocalipse, nós temos que estar ainda mais firmes e mais fortes nos pés do Senhor. Mais fortes diante do mundo, porque a força vem de Deus. Porque a circunstância vai fazer com que muitos desistam. O que está por vir vai tirar muitos e muitos da casa do Senhor. Porque o coração não está verdadeiramente prostrado diante de Deus. Não está verdadeiramente ligado em Deus. Porque a hora que começar a faltar o fruto da vida, começar a tender para aquilo que Apocalipse tem nos preparado, que vai acontecer, não vai resistir. E nós estamos entendendo a cada dia da nossa vida, a gente tem uma situação dizendo: ó, Apocalipse está bem perto, Apocalipse está logo. As coisas estão se afunilando. Então eu não posso deixar de servir a Deus, ainda que a videira não produza os seus frutos. Ainda que a videira não produza os seus frutos. Ainda que o gado também não esteja nos currais. Eu tenho que aprender que este Deus é tudo para mim. E sem Ele eu não sou ninguém. Amém, meus irmãos? Amém. Que verdadeiramente nós sejamos esses cristãos. Que não sejamos cristãos de circunstância ou de
sendo que eu sou segundo Deus. Não, eu tenho que ser cristão. E quando Deus fala, quando Ele diz, Deus me ama, ou Deus me ama, então eu sou cristão. Mas quando Ele também me serve, eu sou cristão. Quando Ele diz, ó, você vai passar por uma aflição, por uma prova, eu sou cristão. Eu sou de Deus. Então, eu estou aprendendo a responder. Como que é, irmão? Tudo bem? Estou no bom ano de Cristo. Estou no bom ano de Cristo. Ou seja, aqui nós vamos ter a questão de todo lado. Mas eu estou no bom ano de Cristo. Muito obrigado, irmãos, pela oportunidade. Deus abençoe a cada um de nós e nos ajude a viver a cada dia essa fidelidade para com Deus. Que assim como Ele é fiel a nós temos que continuar sendo fiel em nome de Jesus. Amém?